Olá, eu sou a Larissa Fonseca, sou autora e escritora do livro Dúvidas de Mãe, e hoje eu estou aqui para a gente falar sobre o Dia Nacional do Livro Infantil, que é comemorado no dia 18 de abril. Sabe que o livro e as histórias infantis são muito bacanas e muito importantes para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento cognitivo das crianças? E a gente sempre quer que os nossos filhos sejam bons leitores, não é? Pois é. Ninguém nasce um leitor, é preciso a gente criar o hábito, criar o vínculo e o prazer pela leitura, pelo ato de ler, pelas histórias. Isso começa desde novinho, mesmo dentro da barriga, com a mamãe contando as histórias ou o papai contando histórias para o bebê que ainda está em formação, até nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses, nos primeiros anos, a criança vai estabelecendo uma relação de prazer com aquele ato de ler, com as histórias, sejam elas histórias contadas do livro, sejam elas contadas, como dizem as crianças, as histórias da cabeça, né, os contos do nosso dia a dia, ou histórias da nossa infância, ou contos que a gente cria. É um universo muito lúdico, a criança transita bastante entre a fantasia e o real, e essas histórias presentes nos livros, elas proporcionam vivências que a criança não pode ter na vida real. Então ali na história, cuida de um neném, faz uma cozinha, constrói um navio, brincar com dragões, visitar lugares no futuro, no passado, enfim. Então as histórias são muito enriquecedoras, tanto para esse repertório de fantasia das crianças, como para trabalhar as questões emocionais, passar valores bacanas para eles, né? Hoje em dia a gente também lida com uma geração que está sempre muito agitada, tem um diagnóstico grande de déficit de atenção e de hiperatividade, pais reclamam que os filhos não se concentram, que são viciados nas tecnologias, e o livro, sim, enquanto um material estático, às vezes, em princípio, não desperta tanto interesse desses pequenos da geração que está aí recebendo tantos estímulos o tempo todo, né? E então a gente usa ele como um recurso muito legal, muito importante para a criança se concentrar, para ela ficar mais em silêncio, para ela poder elaborar a história melhor que está ali no livro. Ela não está recebendo nada pronto, então ela consegue elaborar diversas imagens, usa mais a criatividade, usa mais da fantasia dela. Recontar e contar a história. Quantas vezes também a criança se identifica com um livro ou com uma história e ela pede diversas vezes para a mamãe e o papai repetirem aquela história. O livro também ele é um ótimo recurso, um recurso muito bacana e construtivo para a fase de alfabetização. Então quando as crianças começam a ler e aí aquele orgulho de conseguir decifrar aqueles códigos, de se comunicar com os outros de uma maneira diferente que está ali pelo livro, troca-se muita cultura, troca-se os diversos estilos literários, proporcionam muitas aprendizagens para todas as crianças. Então nesse Dia Nacional do Livro Infantil fica aqui meu incentivo para que as crianças tenham em casa tanto o momento da história, de contação da história do livro ou da cabeça dos papais, né, que não precisa ser sempre uma história que está ali no livro, como o cantinho deles, ter esse material, o livro físico presente no dia a dia deles, para que eles tenham livre acesso, para que eles conheçam a história, contem, recontem e vivenciem todo esse universo lúdico, esse universo fantástico e esse universo maravilhoso que as histórias proporcionam. E aí eu duvido que esses pequenos que crescem com esse contato todo, com esse vínculo positivo, não vão se tornar bons leitores quando adulto e ter esse prazer pela leitura como eu me desenvolvi, como eu tenho e muitos de vocês também têm, tá bom? É isso aí. E aproveito para convidá-los então para conhecerem o livro Dúvidas de Mãe, da editora Pá de Palavra, escrito por mim, Larissa Fonseca. Um abraço! Eu quero dar os parabéns para todo mundo que trabalha com livro infantil e juvenil. Vocês sabem que o Brasil é um grande produtor de livros infantis e juvenis. E não só uma produção grande, tem uma produção de qualidade, uma produção maravilhosa. Tem artistas maravilhosos que produzem esse material, escritores, ilustradores, editores. É imprescindível que a gente tenha um mercado bacana disso para tentar alcançar cada vez mais leitores. É claro que eu desejo isso o tempo todo, ontem, hoje, amanhã. A gente tem um país cada vez com mais gente que gosta de ler e inclusive para formar novos autores que vão produzir cada vez coisas mais legais no futuro.
eu sou Maria Amélia Dalvi, sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo, trabalho aqui em Vitória. Eu sou licenciada em Letras, sou doutora em Educação e tenho atuado na pós-graduação na área de Educação e na área de Letras, na graduação com Pedagogia e com o curso de Letras. E hoje eu venho falar um pouquinho a respeito de uma data comemorativa super importante, que é o dia 18 de abril, considerado nacionalmente o Dia do Livro Infantil. Quando a gente fala de livro infantil, é importante lembrar que a gente não está falando apenas daquele livro que foi originalmente escrito para crianças, mas também das adaptações, das traduções, das versões, dos livros ilustrados, do álbum livro, né, dos audiolivros, dos livros digitais, enfim, de uma miríade de recursos, de dispositivos, de categorias de obras que entram dentro desse bojo livro infantil. O que é o livro infantil? É o livro feito para crianças. Aí sempre há uma polêmica do que é um bom livro para crianças, né? A gente tem algumas respostas clássicas, como por exemplo, um bom livro para criança é o livro que a criança lê com interesse, né? Essa é uma colocação, por exemplo, da Cecília Meirelles. Tem uma frase também do Drummond, uma pergunta, na verdade, que ele faz numa crônica, que eu acho muito interessante, que é a seguinte, ele diz: todas as crianças, mais ou menos isso, né? Não é ipsis literis, toda criança pequena, ela gosta do livro, gosta da leitura, gosta de poesia, mas com o tempo as crianças deixam de gostar, né? A pergunta dele é mais ou menos assim: por que todas as crianças nascem poetas e com o tempo deixam de sê-lo? E acho que a gente precisa se colocar essa pergunta na tentativa de ver o que a gente, como adulto, na mediação entre a criança e a cultura do escrito, ou as culturas do escrito, o que a gente está fazendo que está, na verdade, afastando e atrapalhando que as nossas crianças se tornem efetivamente leitores e bons leitores. Porque a gente tem também uma outra questão, que é o consumo de livros pelo consumo, não é? E não uma apropriação, um diálogo, uma experiência efetiva de leitura. E acho que a gente tem que se colocar como professor e como adulto essa pergunta: o que é que a gente está fazendo que a gente, na verdade, está afastando as crianças dos livros? Né? Todo mundo que lida com crianças sabe que inicialmente, quando elas têm os primeiros contatos com as historinhas, com os livros, etc., todas as crianças amam ler. E à medida que o tempo vai passando, muitas delas vão se distanciando desse universo, né? Eu tenho algumas hipóteses teórico-reflexivas a respeito disso. Né? Uma delas é que a gente muitas vezes rompe na passagem, né, na transição da primeira para a segunda infância, ou às vezes da infância para a adolescência, com aquele senso de afetividade, de pertencimento, de comunidade que é muito próprio dos anos iniciais, né, e mesmo da educação infantil. Mas isso pode ser assunto para um outro vídeo. Bom, retomando o mote que foi a lei que instituiu o dia 18 de abril como o dia do livro infantil, é importante a gente lembrar que a lei que determinou isso é a Lei 10.402 de 2002. O dia 18 de abril foi escolhido em função de seu aniversário de Monteiro Lobato, e Monteiro Lobato é considerado não só o patrono da literatura infantil, mas também um grande editor brasileiro, não é? Que escreveu para crianças, que publicou para crianças, e mais do que isso, que se dedicou a fazer uma mediação, uma transição, um diálogo entre a tradição literária mais erudita, mais sofisticada e as obras para crianças, não é? Que se apropriam, que dialogam com essa tradição. Então, que a gente usa esse dia 18 de abril para refletir, para pensar, para recriar as nossas experiências pessoais como leitores, e também para a gente pensar em formas alternativas, modelos e possibilidades para a gente mediar de maneiras mais interessantes, mais criativas, mais críticas, mais potentes o nosso trabalho com as crianças cotidianamente, seja como familiares, como amigos, seja também como profissionais da educação. A editora Parábola tem excelentes títulos discutindo essa questão da educação. Além da editora Parábola, tem muita gente pensando e publicando sobre esses temas, e eu sugiro que esse dia fique como um convite para nós todos pararmos para refletir, para pensar e para nos colocarmos questões a respeito dessa pergunta que Drummond nos faz: por que é que as crianças com o tempo deixam de ser leitoras, deixam de ser poetas? É isso, um abraço, tchau, tchau.